Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Romanos 8, versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, o Senhor é meu amigo e eu te louvo por isso. Obrigado porque aqui estamos em teu nome reunidos. Temos uma grande oportunidade, Deus, de te ouvir. Que tudo aquilo que coopere contra isso seja repreendido pelo Senhor. E que haja, Senhor, nessa igreja um ambiente profético, onde as nossas vidas, ó Deus, saiam daqui renovadas pelo teu poder. Assim como foi dito pelo pastor Caetano, uma palavra, Deus, que vai fazer nós sairmos daqui cuspindo fogo pela nossa boca, para abençoar, Senhor, a vida de tantas pessoas que precisam da gente, como igreja. Peço tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dia 16 desse mês, completa-se 11 anos que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Foram muitas experiências extraordinárias, maravilhosas, ótimas, e algumas coisas também que eu tive que aprender a superar. Foi um ano de tratamento na casa de recuperação, e são 10 anos que eu cuido de pessoas que têm a vida destruída, batida, machucada, ferida. Depois que eu conheci Jesus, meu coração pensava que eu ia dividir esse amor com tantas pessoas que não o conheciam. E a minha expectativa de pregar o Evangelho para quem chegasse na casa de recuperação era muito grande. Só que eu comecei a sofrer de um mal, porque as pessoas que chegavam na casa de recuperação não iriam conhecer Jesus pela primeira vez. São pessoas que se frustraram na vida, e o pior para mim foi pessoas que se frustraram dentro da igreja. E aí eu estava falando com Deus, essa é a ceia do renovar, e eu posso virar para Deus e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor renove isso, 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 e dar uma lista em série para Deus renovar coisas na minha vida. E eu posso também perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer renovar na minha vida e também na tua igreja? E aí Deus me deu o tema da mensagem de hoje, chamada imagem. A imagem da igreja precisa passar por um processo de renovo, e não por causa de nós, por causa daqueles que estão lá fora. Isso foi decepcionante para mim, porque eu pensei que eu ia pregar o Evangelho e as pessoas iriam falar: nossa, que bênção, que glória, eu preciso entregar minha vida para Jesus. E aí vinha aquela frase frustrante de que eu já fiz parte da igreja, eu já servi ao Senhor Jesus. E não dá para associar o problema das pessoas a Jesus, mas sim naquele que transmite quem é Jesus. E esse somos nós. Nós somos o problema de ter muitas pessoas lá fora que já conheceram a Jesus e hoje estão fora da presença do Senhor. E quando eu digo nós, eu falo isso de forma categórica, geral, abrangente. Não tome isso para você, mas eu digo o nome da igreja. Tem muitas pessoas que não vivem e não fizerem nenhum tipo de mal para outros saírem daqui. Mas quando a gente para pensar na questão imagem, e a gente lê Romanos capítulo 8, a gente olha para esse texto, e esse texto é um dos mais conhecidos da Bíblia.
tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Tudo coopera para o bem daquele que entregou sua vida a Deus. E essa palavra, tanto conhecida, também é muito mal interpretada. Porque às vezes nós achamos que estamos vivendo para Deus, mas a prova da nossa fidelidade, ou a maior prova, é o propósito de Deus. Então, nem tudo coopera para aquele que diz amar ao Senhor, mas tudo coopera para aquele que verdadeiramente vive o propósito de Deus. E eu parei para pensar muito nisso durante essa semana. São mais ou menos 15 dias que essa palavra me alimenta e me conduz a isso. E eu parei para pensar que tem muita gente dentro da casa de Deus que está dizendo: tudo vai cooperar ao meu favor. Só que o coração dela não está alinhado com o coração de Deus. Os seus sonhos pessoais não são os sonhos que Deus tem para a vida dela. E aí a gente prega, e a gente canta, e a gente fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, mas eu não sou realmente aquilo que Deus quer que eu seja. Eu prefiro ser aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu cobiço. Eu prefiro chegar aonde quer que o meu desejo, o meu entendimento alcance, mas tudo vai cooperar ao meu favor. Mas se eu não estiver enquadrado no que a Bíblia diz, a mão de Deus não está sobre a minha vida. E quando eu digo isso, não basta vir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia, dizimar, ofertar, fazer um propósito. Isso não é suficiente. E a igreja está cheia de gente assim. De gente que vem, mas não são pessoas que são. De gente que está aqui, quarta, sexta, domingo, mas lá fora passa batido. Quem você é? Talvez um 007 de Jesus, um espião, alguma coisa assim. Quando a gente é de Deus, isso tem que ficar claro. Isso precisa se tornar visível. Isso precisa ser aparente. Eliseu não abriu a boca para nada, mas a mulher dizia: lá vai um santo homem. Ele está só andando, mas a mulher está falando: olha... Primeiro ela pensa com ela, esse homem é homem de Deus. Depois ela fala para o marido. O nosso testemunho nos promove, como também o nosso testemunho nos mancha. E aí eu fico vivendo essa vida de que vou falar de Jesus para você. Não, pastor, eu já conheço. E aí vem um estigma sobre a minha vida. Você é só mais um. Porque quem passou por ele antes não conseguiu refletir a pessoa de Jesus. Quem passou por ele antes foi ganancioso, foi grosso, foi ignorante, foi soberbo, foi arrogante, foi prostituto, foi perdido, foi mal intencionado. E a pessoa vira e fala: mas se servir Jesus ou viver com Jesus é dessa maneira, então eu não quero saber de igreja. E aí a gente vai, vamos evangelizar, vamos ganhar, vamos pregar. Não, mas esse Jesus que você tem para oferecer eu não quero, porque esse daí eu conheço. E aí o nosso evangelismo se frustra. As nossas missões não alcançam pessoas. As empreitadas para conquistar bairros, cidades, povos, tribos e nações fracassam. Por quê? Porque eu creio que Deus vai me abençoar por apenas o fato de eu falar: Deus, eu te amo. Só que o eu te amo não basta. É preciso entender o que Deus quer de mim. E o texto vai dizer assim, da seguinte maneira: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Aqui não é predestinação de salvação. Aqui é predestinação de chamado. E você não foi chamado para ser o que você quer, para fazer o que você pensa, para ir aonde você gosta. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, que foi chamado para um propósito, que foi predestinado para ser a imagem do Cristo. Então, se não luta para ser a imagem do Cristo, a mão de Deus não trabalha a favor. Se não se esforça para ser a imagem do Filho de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, não trabalha a favor.
Se não quer ser semelhante ao Cristo, o agir de Deus não é a favor. E escuta, a questão da imagem é tão importante que desde o Éden é essa luta. Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele. Porém, o pecado perverteu essa imagem. E aí Deus se levanta e fala: vou sacrificar meu filho, mas antes do sacrifício eu vou mostrar como é que tem que se viver na terra. Uma vida sem mentira, sem ganância, sem egoísmo, sem maldade, sem morte, sem calúnia, sem miséria, e uma vida para viver segundo a vontade do Pai. E aí Deus fala: olha, presta atenção, eu estou mandando meu filho como um modelo, para vocês entenderem o que é que eu quero para a vida de vocês. Ele não vai só morrer, ele vai viver. Serão 30 anos até a hora que ele se manifesta. Depois 3 de ministério, para você saber o que tem que dizer, como tem que tratar, como tem que amar, como tem que ter misericórdia, intervir, ajudar, multiplicar, dividir, abraçar, levantar. Não importa se está com lepra. Eu estou mandando meu filho aí para você entender o que é que eu quero para a sua vida. Aí a pessoa se levanta: eu aceito Jesus para mim. Para quê? Para realizar meus deleites, as minhas vontades. Olha só palavras que estão na nossa boca. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra melhor. Será que isso é verdade? Será que se eu não tiver no meu coração o grito eu quero ser igual a Jesus, vai abrir uma porta melhor? A porta que se fechou para Adão do jardim, abriu a porta do mundo sem Deus. Será que foi uma porta melhor? Agora, se o meu coração está gritando, eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu queira, a mão de Deus vai trabalhar a meu favor. Frases do tipo: Deus escreve certos por linhas tortas. Será que isso é verdade? A Bíblia diz que Ele aplana os nossos caminhos. Aonde é que Deus escreve certo por linhas tortas? E aí a gente fica olhando para verbetes assim, palavras assim, enchendo o nosso coração. Não importa a maneira como eu viva, Deus, eu te amo, tudo vai cooperar a meu favor, quando isso é um engano. Tudo vai cooperar a favor quando eu for a imagem do Cristo que viveu nessa terra. Porque o mundo, irmão, está sobrecarregado de desviados. Vou repetir isso aqui. Se nós sairmos daqui para ganhar almas lá fora e evangelizarmos 100 pessoas, 90 conhecem a palavra de Deus. E nós somos essa imagem. Deus nos chamou para isso. E aí eu queria falar para vocês exatamente sobre isso. O que é imagem? Imagem é uma representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou objeto. Nós não representamos objeto. Nós representamos uma pessoa. Eu vou repetir isso daqui. Nós não representamos objeto. Nós representamos uma pessoa. Por quê, pastor? Porque nós não podemos vender aquilo que vivemos. Se fosse um objeto, poderíamos vender sim, mas não é o caso. Representamos uma pessoa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos andar por alguns versículos hoje. Filipenses 2. Verso de número 5. A palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Não é parecida, é a mesma. Não é semelhante, é a mesma. Verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Ele era Deus. E sendo como Deus, resolveu se manifestar sem ter as características de Deus e não se apegou a isso. Para eu ganhar o homem, eu vou me tornar semelhante a ele. E escute, eu quero falar que Jesus, ele se rebaixou de categoria. Ele estava no céu. A Bíblia vai dizer que ele abriu mão da sua glória. Ele se despiu da sua glória.
para Ele poder descer aqui e nos mostrar como a gente deve viver. Que embora sendo Deus, Ele não se apegou, mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, tornou semelhante aos homens. E aí escute só o que eu vou dizer para você. Sendo semelhante a homens, o verso de número 8 vai dizer que Ele, encontrado em forma humana, Ele ainda humilhou-se a si mesmo. Já percebeu que passar por humilhação, irmãos, por causa do nome de Jesus, é algo que ninguém aqui quer passar? Já parou para perceber, irmão, qual é a escala que Jesus seguiu para que Ele pudesse ganhar o nosso coração e nos mostrar o amor de Deus por nossa vida? Eu sou Deus, eu sou todo poderoso, mas primeiro eu vou me esvaziar e vou me tornar homem, e depois de ser homem, eu ainda vou apanhar, eu ainda vou sofrer, eu ainda vou tomar chicotada, eu ainda vou ser apedrejado, vou ser cuspido, mas o castigo que está sobre mim vai trazer a paz para todo aquele que acreditar naquilo que eu fiz. E aí a Bíblia está dizendo que nós representamos a esse Cristo. Esse é o nosso modelo de vida. E nós não podemos deixar que qualquer sopro de elogio venha nos exaltar acima dos demais. Nós não podemos deixar que qualquer tapa nas nossas costas venha encher o nosso coração de um pensamento: eu sou melhor. Porque a hora que eu pensar que eu sou melhor, eu não vou em busca daquilo que está perdido. E aí a Bíblia está dizendo que nós somos a imagem, representação disso. Então, pastor, o que o senhor quer dizer para a igreja hoje, nessa noite? Que nós, se quisermos povoar o céu, precisamos descer um pouco mais. Não somos melhores do que ninguém. E esse é o exemplo do nosso Deus, que para ganhar o que estava perdido, não, deixa eu me rebaixar, deixa eu me esvaziar, deixa eu me humilhar. Eu ainda vou me humilhar um pouco mais, mas eu vou satisfazer o coração do meu Pai. Aí a gente para e pensa: não, mas eu fui chamado por Jesus, eu sou nação eleita, sacerdócio real, né? Eu não posso passar por essas coisas. Continua o texto. Foi obediente até a morte de cruz. E aí isso aqui me chama muita atenção. O verso começa da seguinte maneira: por isso. É como se isso, pastor, fosse uma dívida de Deus. Eu tenho que exaltar aquele que se humilha. O soberbo está cavando um buraco logo ali na frente. Mas aquele que está se humilhando para agradar o coração do Pai. A Bíblia está dizendo: por isso, pelo processo da humilhação, pelo processo da vergonha, aleluia, pelo processo do desprezo, pelo processo da calúnia, pelo processo de tantas acusações que ele sofreu, mas sendo obediente, a Bíblia vai dizer: por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós não lutamos pelo nosso nome, nós lutamos pelo nome do Pai. Assim como o primeiro de muitos também fez. Eu vou me diminuir, mas eu tenho certeza que a mão de Deus vai me levantar. Você pode pegar na mão de alguém que está do teu lado nessa noite e dizer para ela: você representa um Cristo que se humilhou, mas que viu a mão do Pai o exaltar. Você representa um Cristo que se humilhou, mas que viu a mão do Pai o colocar no lugar mais alto que existe. Eu vou dizer para você: se você tentar se exaltar, você vai ser abatido. Mas toda vez que o Pai olhar e ver você se diminuir por amor a Ele, a mão de Deus vai cooperar a teu favor. E Deus vai te colocar a posições, oh glória! Eu sinto a virtude de Deus dentro dessa igreja, que você nunca pensou chegar, em lugares que você nunca sonhou estar, diante de pessoas que você nem pensou. E aí vai dizer: por que, pastor? Não, porque Deus viu o preço que foi pago. Você representa esse Senhor. É esse o Jesus que nós representamos.
É essa a imagem que nós transmitimos. É isso que tem que ser refletido através da gente. E aí o texto diz: Deus o exaltou, lhe deu nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e abaixo de toda a terra. Nós não estamos imitando qualquer coisa. Vou repetir isso daqui, para que haja temor nessa ceia na nossa vida e no nosso coração. Não estamos representando qualquer coisa. Não é um objeto, e eu digo mais, também não é qualquer pessoa. É a pessoa mais admirada que existe em todo esse universo. Você entende isso? Você entende isso? Representação. Se Jesus não está aqui em carne, vai encontrar você. Nós somos o corpo de Cristo. E se meu corpo estivesse lá em Itanhaém, a minha cabeça também estaria lá. A cabeça não chega onde o corpo não vai. E se Jesus precisa visitar lugares, irmãos, tão terríveis, dominados pelas trevas, Jesus vai ter que usar o corpo que tem. E o corpo sou eu e o corpo sou você. É você. Pastor, por que isso? É que Jesus só vai chegar se a gente começar a se movimentar. Se não haver movimento, não vai haver livramento, não vai haver salvação, não vai haver cura, não vai haver milagre, não vai haver batismo com o Espírito Santo, porque é satisfação pessoal. Mas quando eu entendo que eu quero me tornar semelhante ao Filho de Deus, a mão de Deus vai cooperar a meu favor. Não tem ferramenta preparada, não tem laço do diabo, não tem laço do passarinheiro, portas caem por terra e o nome de Deus é glorificado através de cura, libertação, conversão e batismo com o Espírito Santo. A questão é essa: o que eu sou, o que eu represento. Só que imagem não é só representar, imagem também é reproduzir. Mateus 28, por favor. Pastor Caetano, quem está aqui no teclado hoje aqui? Pode me dar um auxílio. Mateus 28, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Às vezes nós nos questionamos a respeito de crescimento. A igreja não cresce, a igreja não avança, mas isso daí não é culpa de Deus. O que mais Deus deseja que cresça na terra é a sua igreja. Às vezes essas são falhas que são encontradas na nossa própria vida. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem de Cristo. Mas uma imagem bem definida, ela é reproduzida. Ela se multiplica. É só você pegar agora e a gente ligar em qualquer uma das nossas casas a televisão no mesmo canal, a imagem se multiplica. O problema é que na minha casa Jesus aparece de uma maneira, e na casa de outro irmão de outra, na casa de outro irmão de outra, na casa de outra pessoa de outra, e aí fica uma imagem, irmão, que não está definida, fica incoerente,
Em um lugar é de um jeito, em outro lugar é de outro, em outro lugar é de outra maneira, em outro lugar se prega assim. Eu não quero entrar em questões teológicas aqui hoje nessa noite, mas presta atenção em questão comportamental. Não importa a denominação, Jesus tinha que ser o mesmo para todas as pessoas. Não estou falando da questão da letra, estou querendo falar da questão do comportamento. Não era para ser achado diferença entre nós. E a Bíblia está dizendo assim, ó: você é a imagem de Jesus? Então entenda, vai e faça discípulos. Por que, pastor, que eu tenho que ir? Porque primeiro ele veio e fez. Desceu do céu. Chamou para estar com ele, ó, vem aqui comigo. A pescaria foi frustrada, foi decepcionante, foi um caos, mas independente da tua condição, eu quero você do meu lado. É ao meu lado que a tua história vai mudar para sempre. E escute, é ao seu lado que a história de centenas de milhares de pessoas não será mais a mesma se você se multiplicar. E aí Jesus vem e nos dá essa lição, ó, é preciso chamar. Se a gente não chamar, não vão vir. E é preciso que haja coerência naquilo que você diga. Aquilo que você disse ontem tem que servir para daqui a 10 anos. Não é porque mudou as circunstâncias que vai mudar a palavra. Seja o que saiu da tua boca, sim ou não. Posso ou não posso, deve ou não deve. Se começou assim, precisa terminar assim. E eu digo isso, ele começou sem pecado, nascido do Espírito Santo, andou no mundo diante das tentações, foi até a cruz sem pecar, desceu até o inferno sem conhecer o pecado. E a Bíblia diz que a mão de Deus ao terceiro dia o levantou. E é isso que eu tenho que multiplicar. A imagem de um Cristo vivo, atuante. Porque ele diz, vai, faça discípulos. E olha só, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 diz, ensina a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Recebeu ordem, irmão, mandamento, ouviu palavra, absorveu uma mensagem, vai e ensina. Foi culto de ensino, vai e transmite. Foi culto de campanha, fervor, louvor, glória, vai de vida, multiplique-se. Eu quero hoje liberar sobre a tua vida uma unção da parte de Deus, que você não será apenas um, mas você será muitos. Vou repetir isso em nome de Jesus. Você não será apenas um, mas você será muitos. Da mesma maneira que hoje o nome de Cristo é pregado em todo mundo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que vão te conhecer na tua cidade, no teu bairro, na onde você mora, como alguém que é semelhante ao Filho de Deus. Se você recebe essa palavra, por favor, levante a tua mão nessa noite, abra a tua boca para adorar a Deus. Porque hoje ele está dizendo, eu vou fazer de você pescador de homem para a glória do meu nome. Eu vou povoar o céu através da tua vida. Aleluia. Aleluia. Precisamos nos reproduzir. Precisamos ensinar o que temos aprendido. Precisamos levar o pão que temos recebido. Oh, glória a Deus. Apareceu um mocinho com 5 pães e 2 peixinhos. E aí foram até Jesus. Jesus multiplicou, entregou na mão dos discípulos. Grave bem isso. Jesus não entregou o pão na mão da multidão. Jesus entregou o pão na mão dos discípulos. Eu vou repetir até que alguém entenda isso. Jesus não entregou o pão na mão do faminto.
Jesus entregou o pão na mão dos discípulos. É como se ele dissesse: olha, quem multiplica sou eu, mas quem leva é você. Oh, glória! Quem faz o milagre sou eu, mas quem supre a necessidade é você. Quem dá o pão sou eu, mas eles vão ver você chegando com o cesto cheio. Será que você recebe aquilo que Deus está te dizendo? Hoje, nessa noite, Deus tem coisa grande para entregar nas suas mãos. Deus tem coisas extraordinárias para dar a vocês. Eu quero ser usado. A fome de muitas pessoas cessará a hora que você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, glória. Oh, aleluia. Está sentindo aí a presença de Deus na tua vida? Está sentindo a glória de Deus tomar conta de você aí? Estou sentindo um calor diferente hoje aqui nessa noite. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Tem milagre da parte de Deus chegando na vida de pessoas que estão com fome. Eu quero repreender a miséria, eu quero repreender a fome, eu quero repreender a miséria, eu quero repreender a fome. Deus vai entregar coisas grandes na mão da igreja, para que a igreja seja um instrumento de salvação na face da terra. Já parou para pensar? Só um pouquinho mais baixinho. Já parou para pensar? Se não levasse o pão de Jesus para mim? Já parou para pensar se alguém não levasse o pão de Jesus para você? É alimentando as pessoas com aquilo que a gente recebe que vai haver crescimento na igreja. E não diga para mim que isso é obra de pastores. Pastores cuidam, ovelhas se multiplicam. Você trouxe quantos para cá nessa noite? Somos a imagem do Senhor. E Ele se preocupou em levantar pessoas para caminhar com Ele. Ele se multiplicou. Ele deu testemunho da verdade. Aliás, Ele era a verdade. E aí, imagem não é só representação e reprodução. Imagem também é imitação. E aí, nós temos imitado a quem? Abra sua Bíblia em Efésios 5. Verso de número 1. Efésios 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imite a Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, pastor, o senhor vai falar sobre imitar o quê? Em dar o seu melhor. Não só buscar o seu melhor, mas dar o seu melhor. Esse é mais um ano que você cria aquela esperança no seu coração. Não, esse ano eu não consegui, mas o ano que vem eu vou dar o meu melhor. Esse ano eu não fui para missões, mas o ano que vem eu vou dar o meu melhor. Esse ano eu não aceitei o meu chamado, mas o ano que vem eu vou dar o meu melhor. Esse ano eu ainda não aceitei a unção,
mas o ano que vem eu vou dar o meu melhor. E escuta, você não ama a Deus. Porque amar a Deus é viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. E aí você sempre vai colocar o problema em uma barreira. Esse ano não deu por causa da escola, esse ano não deu por causa do trabalho, esse ano não deu por causa dos filhos. Mas escute, todas as coisas cooperam para o bem. Se não está havendo cooperação de Deus, é porque não está havendo propósito. Qual foi a barreira que Jesus não superou? Qual foi o obstáculo que Ele não venceu? Ele viveu nesse mundo como homem, e a Bíblia vai dizer que Ele resistiu a todo tipo de tentação. E grave bem isso, a palavra que Ele deixa para nós é: olha, presta atenção, tenha calma, eu venci o mundo, e se você seguir os meus passos, você vencerá também. Eu vou traduzir, vou deixar bem claro para você: vai ter obstáculos, mas vai ter a tua vitória, vai ter dificuldades, mas vai ter a tua vitória, vai haver vales, mas vai ter a tua vitória. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida. Ele vai abrir porta, Ele vai fechar porta, Ele vai fazer aquilo que for necessário para aqueles que imitam o seu Filho sobre a face da terra poder concluir o seu propósito. Pare de deixar para amanhã aquilo que é para você fazer agora. Não é para deixar nem para amanhã. Já era para você estar vivendo isso há muito tempo. E eu sei que tem pessoas aqui que estão fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que são resilientes. Deixa essa timidez de lado. Em nome de Jesus. Por favor, não vem dizer para mim que você é falta de sabedoria. Ah, pastor, mas precisa ter sabedoria. Precisa ter é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Atos capítulo 2, está todo mundo olhando e fala: da onde é que vem tanta sabedoria se eles nunca estudaram aquilo que estão dizendo? Pegue na mão de duas pessoas que estão do teu lado e diga para ela: se você imitar os passos de Jesus, você vai chocar esse mundo. Mas diga isso com fé. Seja um profeta hoje na vida dessa pessoa. Vai ter muita gente de boca aberta ao ver você abrir a tua boca para falar do nome de Deus. Vai ter muita gente perguntando aonde foi que ele aprendeu, aonde foi que ela descobriu isso. E você vai falar: isso é o Espírito do meu Deus que habita na minha vida. Oh, glória! Imitadores. João capítulo 4, verso 24 vai dizer da seguinte maneira: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. Imite isso também. Paulo descreve que existe uma guerra dentro de nós. E tem gente que fica deixando essa luta durar muito tempo. Essa luta precisa chegar ao fim hoje. Porque aquele que você mais der força, esse será aquele que sairá vencedor. A carne e o espírito. Pastor, como que eu vou alimentar o espírito? Através da oração, da leitura da palavra, através da prática da palavra. Pastor, como que eu vou alimentar o espírito? Vindo na tarde do clamor, vindo na vigília que tem de madrugada. Pastor, como que eu vou alimentar o espírito? Abrindo jejum pela manhã e dizendo: a minha vida agora não é mais para ser vivida de forma carnal. A minha vida agora é para viver de maneira espiritual, porque o Deus que eu sirvo, eu quero dar o melhor louvor a Deus. Eu quero dar o melhor louvor a Deus. E eu sei que
vivendo uma vida carnal, não tem louvor nenhum, só tem uma música sendo cantada na minha boca. Eu volto em Efésios para dizer que Cristo veio e se ofereceu como sacrifício, e esse sacrifício chegou no céu como perfume agradável. Em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo que sair da tua boca vai chegar de maneira agradável no céu. Imitadores de Cristo, imitadores de Deus. E aí a gente pensa: pastor, eu não estou pronto. Pastor, eu até queria, mas eu não consigo. Escute, eu comecei aqui dizendo que vai se completar 11 anos que eu estou na presença do Senhor. Mas o eu de hoje não é o eu de ontem, não é, nem parece com o eu de 11 anos atrás. Houve algo conquistado dia após dia, oração após oração. Não aconteceu como num passe de mágica, mas aconteceu como cumprimento de promessas. Provérbios 4:23 diz da seguinte maneira: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais, mais e mais, mais e mais. Decida ser justo, que o crescimento é natural. Oh glória! A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, mais e mais. Quem tentou te apagar foi o diabo. Deus está dizendo nessa noite: eu vou resplandecer a minha glória sobre a tua vida, e você será chamado luz do mundo. Vai crescer, vai brilhar, vai chegar, vai conquistar, vai avançar. Oh glória! Efésios capítulo 4, volta lá, eu já estou acabando. Efésios capítulo 4, verso de número 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O homem estava vazio de Deus. O pecado impediu o homem de viver na presença do Todo-Poderoso. E aí a Bíblia diz que ele desceu e que ele subiu. Só que havia um propósito para isso, era encher todas as coisas. Mas presta atenção, Deus não enche coisas, Deus enche pessoas. Então o propósito de Jesus descer era encher você. Deus não quer crentes vazios da presença do Pai. Deus não quer homens e mulheres vazios do Espírito de Cristo. Porque havia um propósito nessa descida. Eu vou descer, mas quando eu subir eu vou enviar o Consolador. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Escute, não somos iguais na igreja. As nossas atividades não são as mesmas. Um prega, outro governa, outro dirige, outro toca, outro recebe, outro serve lá na cantina, mas foi o próprio Senhor que chamou assim. Então a questão não é o que eu faço, a questão é se eu estou fazendo o que é para me fazer. Porque pessoa parada é corpo enfraquecido. Vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Crente parado é igreja fraca.
Independente do que Deus te chamou para fazer, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Por que o melhor, pastor? Porque a atividade de todos nós vai preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Só vai haver crescimento a hora que todo mundo estiver trabalhando. Só vai haver edificação a hora que todo mundo estiver com as mangas arregaçadas para cima e falar: eu vou fazer a minha parte, porque aquilo que eu tenho que fazer é da vontade de Deus para a minha vida. E aí, qual que é o propósito da edificação, pastor da igreja? É esse aqui: até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ninguém vem pronto, ninguém está pronto, mas é a atividade de todos que vai melhorar a nossa vida em Deus. É a atividade de todos que, nos tornando melhores, vai fazer com que impactemos o mundo que está nos esperando lá fora. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda a tua importância hoje, nessa noite. Mesmo que seja para você varrer o chão dessa igreja a hora que o culto acabe. Mas pastor, varrer a igreja é importante, sim. Talvez no próximo culto, amanhã pela manhã, a igreja suja vai fazer com que alguém não volte. A igreja suja vai fazer com que alguém se sinta mal. Mas quando você entende que esse é o seu chamado, que você é importante naquilo que Deus te chamou para fazer, o corpo de Cristo vai ser edificado. Vai haver crescimento na vida daquele que está perto de mim. Eu queria que você apontasse o dedo para essa pessoa que está do teu lado e dissesse com muito carinho para ela: você só vai crescer a partir do momento que eu estiver trabalhando. Se essa é uma igreja transbordante da presença de Deus, eu peço que você o adore hoje, nessa noite. Eu convido você a entregar o teu melhor louvor hoje nesse culto. Porque você pode não ter chegado aqui pronto e nem sair daqui pronto, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou e fazendo mais do que você fazia. Aleluia! Glória a Deus! Imagem. A partir de hoje, quem te ver, a partir de hoje, você não vai ser apenas um morto em você mesmo. A partir de hoje você vai ser uma pessoa multiplicadora de cristão. Quero liberar algumas palavras aqui hoje sobre você antes de encerrar. Se prepare para ver toda a tua família servindo a Deus. Se prepare para ver toda a tua casa servindo a Deus. Porque Deus está dizendo: você vai se multiplicar. Eu vou te dar autoridade, eu vou te dar fé, eu vou te dar confiança, eu vou te dar palavra, eu vou te dar sabedoria, eu vou manifestar unção sobre você, e a tua casa vai se render a mim, diz o Senhor. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo.